Vamos lá, gente, aqui iniciando logo com a polêmica aqui desse artigo do Código Eleitoral que gera um tumulto danado na interpretação, gera uma dificuldade em questões de prova. Eu acho até que se as organizadoras fossem um pouco mais decentes, elas nem deveriam colocar a questão com isso. E na maioria das vezes elas não colocam, tá? É difícil ter uma questão cobrando isso em prova porque exatamente há uma dificuldade interpretativa enorme, porque a Constituição Federal não revogou nada expressamente, né? Mas a gente precisa interpretar a Constituição e as leis que são anteriores à Constituição de acordo com ela. Isso é óbvio. Então vamos lá. Eu vou ler o que está dito no Código Eleitoral e a gente vai fazer os comentários de acordo com o que está previsto na Constituição Federal. Então olha só, diz aqui, os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, cometidos pelos seus próprios juízes, isso aqui está dizendo é competência originária do TSE, tá? Só lembrando a você que a gente está falando da competência originária do TSE. Então a leitura é competente originariamente o Tribunal Superior Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhe forem conexos, cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes de tribunais regionais. Vejam só. Primeira explicação que é básica, e aí me baseando em José Afonso da Silva e outros constitucionalistas que já trataram sobre isso. A Constituição Federal só tem dois tipos de crime, ela só tem classificados dois tipos de crime, crime comum e crime de responsabilidade. Pode olhar a Constituição Federal, você só vai encontrar esses dois tipos de crime, crime comum e crimes de responsabilidade. Então, o que é que deduziram os constitucionalistas? Tudo que não é crime de responsabilidade é crime comum. Então, eu estou falando de uma classificação constitucional, tá bom? Então, veja, tudo que não é crime de responsabilidade para a Constituição Federal, não estou falando da legislação infraconstitucional, para a Constituição Federal, tudo que não é crime de responsabilidade é crime comum. Me responda, crime eleitoral para a Constituição Federal é crime comum ou é outro tipo de crime? É crime de responsabilidade? Não, não é. Crime eleitoral é crime comum para a Constituição Federal, tá bom? Então vejam, muito cuidado com isso. Eu estou falando que crime eleitoral não é um crime especial, não. Ele pode até ser considerado crime especial se você considera uma classificação na legislação infraconstitucional. Mas para a Constituição Federal, repito, meus amigos, muito cuidado com isso, para a Constituição Federal, crime eleitoral é classificado como crime comum. Muito bem. Partindo dessa premissa, vamos interpretar o seguinte. Se crime eleitoral é crime comum, tá? E eu tenho crimes eleitorais, que são crimes comuns, cometidos por juízes de tribunal superior, que é o caso do Tribunal Superior Eleitoral, a Constituição Federal estabelece de forma diferente essa competência. Diz a Constituição Federal que é competente o Supremo Tribunal Federal para julgar os ministros de tribunais superiores que houverem praticado crime comum e crime de responsabilidade também, tá? Tanto os crimes comuns como os crimes de responsabilidade praticados pelos membros do Tribunal Superior são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E está aqui, ó. Eu até coloquei aqui para ficar fácil para você, depois você confere na Constituição, tá? Olha só. Os membros do TSE são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Está aqui no artigo 102, inciso 1, a linha C da Constituição. Já os membros do Tribunal... Isso aqui é a mais estranha de todas, tá? E aqui decore. Os membros de Tribunal Regional Eleitoral, professor, isso é cobrado em prova? É difícil cobrar, mas de vez em quando cobram. E eles cobram e aplicam o que está na Constituição, viu? Não o que está no Código Eleitoral, não. Se eles aplicarem o que está no Código Eleitoral, a questão tem que estar anulada. Tem que estar nula, tá? Então, os membros de TRE, está claro na Constituição, pode pegar aí o artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, você vai ver lá, com muita clareza, que os membros de TRE, Tribunal Regional Eleitoral, se praticarem crime, seja qual for a qualidade do crime, tá? Porque aí eu não estou falando nem de crime de responsabilidade, se colocando aqui crime eleitoral mesmo, tá? Se eles praticaram um crime eleitoral que para a Constituição é crime comum, eles vão ser julgados no Superior Tribunal de Justiça. Tá claro isso, gente? Eu sei que dá uma complicada na história, dá uma embolada no meio de campo, dá uma vontade de ir no banheiro, né? Mas é a realidade. Tá? Eu não vou fugir da realidade. Esse artigo aqui do Código Eleitoral está totalmente não recepcionado pela Constituição. Está revogado, portanto, pela Constituição Federal. Tá claro isso? Vamos para o próximo. Olha só. O habeas corpus ou mandado de segurança, esses são os dois artigos mais sofridos, tá? Para a gente interpretar. O habeas corpus ou mandado de segurança,
em matéria eleitoral, compete aqui, a redação compete originariamente ao Tribunal Superior Eleitoral julgar o habeas corpus. Isso aqui tem um monte de coisa revogada, né? Mas eu vou ler. O habeas corpus é um mandado de segurança em matéria eleitoral relativo a atos de presidente da República, de ministro de Estado e dos tribunais regionais. Ou ainda o habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. Eu coloquei aqui, está parcialmente revogado. Eu tenho que aproveitar o pedaço que não está revogado e mostrar para vocês o que está revogado de acordo com a Constituição Federal. Olha só, presidente da República, gente, qualquer ato do presidente da República que venha praticar, quem vai julgar é o Supremo. Tá? O presidente da República ele tem foro privilegiado e ele vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal por qualquer ato abusivo ou ilegal que ele venha praticar. Tá? Então, seja o ato abusivo ou ilegal praticado, que vai gerar um mandado de segurança, vai para o Supremo, seja também com um ato abusivo e ilegal que cerceia a liberdade de ir e vir, que vai gerar um habeas corpus, vai também para o Supremo Tribunal Federal. E por que isso? Porque a Constituição, gente, a Constituição não especificou qual era o tipo de ato. Então eu tenho que interpretar de forma geral mesmo. Ela não excluiu, e o Código Eleitoral não pode regulamentar a Constituição nesse aspecto, tá? Então qualquer ato do presidente, abusivo ou ilegal, seja stricto sensu, né, que seria o caso de mandado de segurança, seja por cercear a liberdade de ir e vir, esse ato vai ser objeto de habeas corpus ou de mandado de segurança, dependendo do que for, vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal, tá? Não é, ainda que a matéria seja eleitoral, tá? Não é competência do Tribunal Superior Eleitoral. Eu sei que parece estranho isso que eu estou falando, mas vá ler a Constituição Federal lá no artigo 102, inciso 1, a linha D, que você vai ter certeza do que eu estou falando, tá? E quando você vai lá pegar os casos pretéritos e tal, vai pegar a jurisprudência, enfim, o que tem se interpretado é isso, tá? Ou mais, quando eu estou falando de ministro de Estado, o ato abusivo ou ilegal praticado por ministro de Estado, esse ato é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Tá? Está aí no artigo 105, inciso 1, a linha B da nossa Constituição Federal. Ainda que o ato seja em matéria eleitoral. Professor, ministro de Estado vai praticar algum ato em direito eleitoral? É muito difícil um negócio desse. Isso aqui só serve para lascar na prova mesmo, meu amigo. Porque eu nunca vi, eu até fui pesquisar na jurisprudência do TSE se tinha alguma coisa, mas não tem, porque ministro de Estado não vai praticar nada em ato, não vai praticar ato eleitoral, muito difícil. Matéria eleitoral, qual é a matéria eleitoral que o ministro de Estado vai tratar? É muito difícil. Pode acontecer, sei lá, o ministro da Justiça, sei lá, fazer alguma coisa, eu não sei. Mas é bem difícil que isso aconteça, tá? De toda forma, um mandado de segurança, ainda que a matéria seja eleitoral, contra qualquer ato de ministro de Estado, nesse caso aqui, ato que possa ser abusivo ou ilegal, vai caber mandado de segurança para o Superior Tribunal de Justiça. Agora, se for habeas corpus contra ato de ministro de Estado, né, que cerceia a liberdade de ir e vir, sei lá, vou colocar uma questão polêmica aqui, né, está aqui para polemizar mesmo. Então, sei lá, o ministro da Justiça baixa uma portaria dizendo que a gente não pode frequentar bares e restaurantes no dia da eleição. É possível ele fazer isso, né? Ora, na hora que ele faz isso, ele está cerceando minha liberdade de ir e vir. Tá? Enfim, eu posso apresentar o habeas corpus. No meu entendimento, eu posso apresentar o habeas corpus. Eu quero frequentar aquele bar, eu não posso. Tá? Eu vou ter uma dúvida sobre competência e mandado de segurança sobre habeas corpus, mas como é liberdade de ir e vir, está restringindo a minha liberdade de ir e vir, para mim seria habeas corpus. Tá? Não precisa ser necessariamente criminal, tá, gente, a matéria para habeas corpus. Então, que seria cabível aí um habeas corpus. A matéria é eleitoral, porque tem a ver com as eleições, tá? E aí caberia um habeas corpus para o Tribunal Superior Eleitoral. Aqui, nessa parte, não está revogado esse artigo, tá bom? Então, o habeas corpus contra ato do ministro de Estado vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Dificilmente vai acontecer ou o ministro de Estado mandando prender, o ministro de Estado mandando prender alguém indevidamente, com abuso de autoridade, enfim. Se isso acontecer, vai caber, sim, um habeas corpus direto no TSE, se a matéria for eleitoral. Tá? Isso aí não foi revogado, tá bom? Se você for pegar lá a parte final, isso porque a Constituição Federal fala isso, tá? Então, a parte final do artigo 105, inciso 1, a linha C, deixa-nos claro que essa competência continua sendo do TSE. Agora, aqui deu uma outra complicada, certo? Eu tenho também a competência do TSE
para julgar habeas corpus e mandado de segurança contra ato de Tribunal Regional Eleitoral. Aí a interpretação que tem sido dada pelo Tribunal Superior Eleitoral, a interpretação que tem sido dada pelo Tribunal Superior Eleitoral a isso vai depender muito da matéria envolvida, tá bom? Vejam só, cabe habeas corpus e mandado de segurança contra ato do TRE se a matéria, tá? Se a matéria for dentro da atividade fim do tribunal. Então, digamos por um ato abusivo, ilegal, eu sou do TRE e mandei prender alguém, certo? Ou mandei manutenir, né, manter a prisão daquela pessoa, indevidamente, cerceando sua liberdade de ir e vir, tá? Veja, julgamento de crime eleitoral, enfim, matéria de prisão e tal, tudo isso está dentro da atividade fim do tribunal, certo? Se está dentro da atividade fim do tribunal, o habeas corpus vai caber lá no TSE, tá bom? Atividade fim. E, na verdade, o habeas corpus provavelmente sempre vai ser competência do TSE contra ato do TRE. Porque se a matéria for criminal, tá, muito provavelmente eu vou estar dentro de uma atividade fim do tribunal e aí vai caber sempre para o TSE. Agora, quando eu estou com mandado de segurança, vai ter muita coisa que vai misturar a atividade fim do tribunal com a atividade meio. Quando eu estou falando de atividade meio, eu estou falando da atividade atípica do tribunal. Questões que não são jurisdicionais, tá? Então, o TRE, por exemplo, negou a conceder a férias de um servidor. Ou o TRE negou a aposentadoria de um servidor, tá? O mandado de segurança, nesse caso, isso aí está dito na LOMAN também, tá? O mandado de segurança, nesse caso, vai ser para o próprio tribunal. Então, um desembargador qualquer que seja, um juiz do TRE, negou as férias de um servidor, o corregedor, vai caber um mandado de segurança para o próprio TRE. Agora, se eu estou dentro de uma área fim do tribunal, tá? Algum julgamento, enfim, até um registro em diretório de partido político, houve algum tipo de abuso, alguma ilegalidade praticada pelo TRE, alguma decisão teratológica, enfim, que não caiba qualquer recurso, aí você pode interpor um mandado de segurança para o Tribunal Superior Eleitoral. Veja que são poucas hipóteses, vai acabar gerando um mandado de segurança para o próprio TRE. Mas a jurisprudência do TSE é exatamente nesse sentido. Se eu tenho um mandado de segurança contra a decisão do TRE, e essa decisão do TRE está dentro da área fim do tribunal, dentro da competência originária dele, dentro do trabalho jurisdicional, esse mandado de segurança vai para o TSE. Se, contudo, a matéria apreciada pelo TRE, que foi, digamos assim, a autoridade que praticou o ato abusivo e ilegal, praticou esse ato abusivo e ilegal dentro de uma atividade meio, ou seja, de uma função atípica do Tribunal Regional Eleitoral, o mandado de segurança cabe para o próprio Tribunal Regional Eleitoral, tá? Eu sei que é meio complicadinho isso, gente, tal, mas esse artigo, pelo menos, também não tem sido muito cobrado em prova. É o único alento que eu posso dar a vocês, tá? Mas o fato é esse, eu não tenho como fugir da realidade. A realidade é essa. Dá uma complicada enorme isso daqui, mas, infelizmente, é como a jurisprudência tem entendido e tem aplicado a interpretação para esse artigo de acordo com o que está prescrito na Constituição Federal, tá bom? Então vamos para a próxima aqui para ver se dá uma aliviada agora, né? Para ver se a gente relaxa um pouquinho, né? Depois desses dois artigos tumultuados. Olha só, o que é mais que a competência originária do Tribunal Superior Eleitoral? Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos tribunais regionais eleitorais dentro de 30 dias da conclusão ao relator, formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada. Olha só, eu tenho duas formas de interpretar isso daqui, tá? Até pegando aqui o gancho do Marcelo Roseno, que tem um artigo falando sobre esse desaforamento na Justiça Eleitoral. Existem duas formas de eu fazer desaforamento. Eu tenho a avocação de competência, e eu tenho vou colocar aqui transferência, a remoção, enfim, a transferência dessa competência, tá? A mudança, a modificação da competência. Eu posso interpretar dessas duas formas desse artigo, tá? Como é que é isso, professor? Eu tenho um juiz do TRE segurando o processo. Deu uma engavetada no processo. Está lá segurando esse processo por mais de 30 dias, tá? Eu posso reclamar isso no CNJ? Posso também. O CNJ tem competência para deliberar sobre isso também, tá? Mas a competência do CNJ
não tira a competência do Tribunal Superior Eleitoral, essa é a grande verdade, tá? A competência do CNJ não é exclusiva, tá bom? Eu posso reclamar no CNJ, mas, na verdade, eu entendo, pelo menos, que essa competência do CNJ não exclui a competência da Justiça Eleitoral para disciplinar isso aí também. Então, eu posso reclamar, fazer um pedido de desaforamento do processo ao TSE, dizer, TSE, o juiz do TRE do Ceará está lá por mais de 30 dias com o processo na gaveta e não julga, não leva a julgamento do processo. Então, eu faço esse pedido de desaforamento e aí o TSE tem duas formas de resolver. Ou ele chama para si o processo, que ele faz a avocação de competência, ele traz para si o processo, que é mais ou menos a interpretação que a gente tira daqui. Quem redigiu esse artigo provavelmente tinha a intenção de fazer a avocação da competência, mas é claro que o TSE não quer trazer para si a competência que originariamente não é dele, tá? Então, o que o TSE tem feito normalmente, na verdade isso aqui é muito difícil de acontecer, mas quando acontece, o que o TSE tem feito é mandar modificar a competência. Dá um prazo ao juiz, resolva o processo. Ele não resolve, aí ele muda a competência. Ele transfere a competência de um juiz para um outro juiz do TRE. E aí, se o outro juiz engavetar por mais 30 dias, aí ele avoca para si. Enfim, ele pode tomar uma outra atitude. Mas essa tem sido a interpretação dada a esse artigo, tá? Pedido de desaforamento nada mais é do que tirar daquele juiz a competência para julgar o processo. Seja, nesse caso aqui, para avocar a competência para o próprio Tribunal Superior Eleitoral, seja para o TSE definir quem será ali o outro juiz que definirá aquela questão que está engavetada por um determinado juiz, tá bom? Só 30 dias esse engavetamento já é suficiente para eu reclamar. O que mais? Aqui é como se fosse também um pedido de desaforamento, tá? Ó, as reclamações contra os seus próprios juízes, que no prazo de 30 dias, a contar da conclusão, não houverem julgados feitos a ele atribuídos, tá? Então veja, aqui também é um ministro do TSE está engavetando o processo por 30 dias e alguém reclama ao próprio TSE desse engavetamento, tá? É o próprio TSE que vai julgar essa questão. E aí há quem entenda que a competência disso aí é do CNJ, tá? Eu entendo que, na verdade, a competência do CNJ não exclui a competência do TSE para julgar sobre isso. Eu posso reclamar no CNJ? Posso, tá? E há entendimento do Supremo Tribunal Federal, me corrija se estiver errado, há entendimento do Supremo Tribunal Federal que para eu reclamar no CNJ, primeiro eu tenho que ter reclamado no Tribunal de Origem. Tá? Há entendimentos nesse sentido. Eu não poderia querer punir disciplinamente algum magistrado, coisa dessa natureza, sem antes passar pela própria Corte de Origem. Então eu quero punir um juiz de direito, eu reclamo no Tribunal de Justiça, aí da decisão do Tribunal de Justiça, se eu não estiver satisfeito, eu vou apresentar uma reclamação no CNJ. Esse é o meu entendimento e tem algumas decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Tá? Mas aí a matéria foge da minha disciplina de eleitoral, vai mais cair aí, resguardar não, recair, né, desaguar no direito constitucional. De toda forma, eu trouxe aqui uma reclamação julgada pelo ministro José Delgado, do TSE, que disse o seguinte, olha, isso em 2007 já, tá? Ó, em 2007, que já faz um tempo. A competência para o julgamento das reclamações dessa espécie aqui, essas reclamações de juiz segurando o processo, passaram para o Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal. Mas quando você vai para o artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, você vê lá que tem um sem prejuízo das funções do tribunal. Então, na minha opinião, quando o artigo coloca lá sem prejuízo do próprio tribunal apreciar, que essa disposição constitucional não excluiu a competência do TSE para apreciar as reclamações, tá? Apenas atribuiu também ao CNJ a possibilidade de julgar esse tipo de coisa, tá bom? Então tem decisões atuais do Supremo Tribunal Federal sobre isso, não de 2007, mas decisões novas, entendendo inclusive que primeiro tem que passar pela instância especial, pelo Tribunal de Origem, daquele juiz que está em tese sendo indisciplinado, para que a gente possa ter uma futura decisão do CNJ, tá bom? Sugiro que você, que foge da minha matéria, repito, dê uma aprofundada nisso no direito constitucional e procure algumas decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito, tá? Se eu estiver errado, você também me pergunta lá e me diz, via Facebook, via Tira Dúvidas, não tem problema nenhum de eu estar interagindo com vocês através desses meios, tá bom? De toda forma, o código fala isso. As reclamações e as provas têm caído, têm perguntado do jeito que está escrito aqui. É competência originária do Tribunal Superior Eleitoral julgar as reclamações contra os seus próprios ministros, né, contra os seus próprios juízes
que no prazo de 30 dias, a contar a conclusão de um feito para ele, conclusão é quando o processo está concluído para ser apreciado, tá bom? A partir da conclusão não houverem julgados feitos que forem a ele distribuídos. Na verdade, não tiver levado a julgamento, não tiver levado à corte para julgar aquele processo, tá bom? Para frente. Ação rescisória, olha só. É cabível a ação rescisória na Justiça Eleitoral, mas o entendimento que tem prevalecido é que a ação rescisória só cabe contra decisões do Tribunal Superior Eleitoral, tá bom? Há algumas decisões que dizem que cabe da decisão do TRE, do juiz, aplicando o Código de Processo Civil, mas é uma forçaçãozinha de barra, tá bom? É tentar esticar a baladeira. Não dá para eu aplicar o Código de Processo Civil indistintamente. A gente falou isso nas nossas aulas introdutórias, informando que eu aplico o CPC subsidiariamente. Subsidiariamente, mas desde que não haja um conflito com os princípios próprios da Justiça Eleitoral, que no caso é, um deles, a celeridade, né? Enfim, mas o Código Eleitoral prevê a ação rescisória, mas prevê tão somente apenas para os julgados do TSE, e ainda assim não são todos os julgados. São julgados que disciplinem a inelegibilidade, tá? Nos casos de inelegibilidade, é possível eu propor uma ação rescisória no Tribunal Superior Eleitoral. E a ação rescisória contra o seu próprio julgado. O TSE julgou alguma coisa, em matéria meritória, claro, né? Decisão rescisória é sempre matéria de mérito. Então houve um julgamento no TSE sobre inelegibilidade. A parte não ficou satisfeita com esse julgamento, mas ele transitou em julgado. E aí eu tenho até 120 dias contados do trânsito em julgado da decisão. Então eu tenho até 120 dias contados do trânsito em julgado da decisão para propor uma ação rescisória contra a decisão do TSE que trate de inelegibilidade. E aí é uma onda danada a interpretação desse artigo também. Porque ele é muito claro ao dizer que é casos de inelegibilidade. Se eu tenho outra matéria julgada pelo TSE, não vai caber ação rescisória. Por exemplo, condições de elegibilidade. É quase a mesma coisa, tá, gente? Isso é objeto de pegadinha em prova também. Se eu tenho um julgamento no TSE tratando de condições de elegibilidade, e esse julgamento vem a transitar em julgado, transita em julgado quando não cabe mais nenhum recurso, não é? Então imagine que há uma decisão do TSE sobre condições de elegibilidade e esse julgado vem a transitar em julgado. Contra essa decisão não vai caber ação rescisória. A interpretação tem sido restritiva mesmo, só cabe em casos de inelegibilidade. Agora veja que curioso, tá? Veja que curioso é o final desse artigo na forma como ele era redigido originariamente, que está revogado aqui, revogado em parte, né? Foi declarado inconstitucional a parte desse artigo, porque era uma imoralidade, gente. É uma putaria isso aqui, veja só. Diz aí o artigo, ó, a ação rescisória é cabível, né? É competência originária do TSE, julgar a ação rescisória nos casos de inelegibilidade, não são todos os casos, portanto, nos casos de inelegibilidade, desde que intentado no prazo de 120 dias de decisão irrecorrível, ou seja, de decisão transitada em julgado. Aí vem a parte final, vê a sacanagem. Possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado. Professor, explica a putaria aí? Explico. Olha só. Imagina aí uma ação, eu não vou nem dizer os nomes das ações ainda para você não se complicar ainda, para não ficar sofrendo com antecedência, tá? Mas imagina uma ação que teve por objetivo declarar a inelegibilidade de um candidato e cassar o mandato dele. O objetivo da ação era esse. Aí imagina que eu entrei no juiz eleitoral e ganhei no juiz, aí ganhei no TRE, eu sou o candidato adversário, eu sou o Ministério Público, sei lá. Eu estou litigando contra o candidato ficha suja, tá? Aí declarei inelegibilidade no juiz, declarei no TRE, aí a causa foi para o TSE. Aí foi julgada no TSE e o TSE manteve a decisão de inelegibilidade. Há ainda aqueles que entendem que nesse caso aqui a competência tem que ser originária do TSE, tá? E é o entendimento que prevalece, tá? Eu estou colocando esse exemplo aqui para fins didáticos, tá? Eu já explico qual é o entendimento majoritário. Majoritário, não é pacífico não, é majoritário. Aí chegou no TSE a causa, aí o TSE julgou, declarou inelegibilidade do candidato. Aí transitava em julgado, não cabia mais nenhum recurso, aí transitou em julgado. O cara ainda recorreu para o STF, tá? Mas enfim, sei lá, não foi admitido o seu recurso, transitou em julgado a decisão do TSE. Aí bastava o cara
apresentar uma ação rescisória que aquele julgamento não serviria de nada. 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 Ele poderia exercitar o seu mandato até a ação rescisória ser julgada e ter trânsito em julgado. Só que a ação rescisória é uma ação demorada, gente, é uma ação ordinária. Vai ter julgamento, vai caber recurso, enfim, vai demorar. E só no trânsito em julgado dessa ação rescisória é que o cara poderia ser cassado, perder o mandato. Sei que coisa louca. Só que o mandato só tem 4 anos. Só tem 4 anos. Então, o tempo de julgar a ação, que declarou a inelegibilidade dele, somando com o tempo da ação rescisória, com certeza ia dar mais 4 anos, mais de 4 anos. E aí, ele ia ter, por força da legislação, o exercício de um mandato sem que tivesse realmente merecido exercer esse mandato. É um absurdo. E aí, qual foi o fundamento do STF para declarar essa parte final do artigo, só a parte final, que está grifada aí na lousa? Para declarar a parte final do artigo inconstitucional, o STF entendeu que este artigo ele violava o princípio da coisa julgada. Porque a nossa Constituição Federal ele estabelece, na verdade aqui, qual foi o entendimento do STF? A Constituição Federal entende, tá? Entende não, a Constituição Federal prevê a coisa julgada como uma cláusula pétrea e inviolável. Coisa julgada, direito adquirido e ato jurídico perfeito. Você contestou isso aí inconstitucional. Ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido são invioláveis, não é? Essa regra é. E aqui, por uma mera apresentação de uma ação, não estou nem falando que o cara pediu liminar, não é nada disso não. O cara bastava protocolar a ação, ainda que fosse um absurdo, temerária, um absurdo, bastava ele protocolar a ação para o efeito da coisa julgada ser afastado. E que foi o que o Supremo entendeu. Ora, eu não posso afastar os efeitos da coisa julgada, que em tese é imutável. Em tese é imutável a coisa julgada. Quando é que eu formo coisa julgada? Quando eu tenho a decisão transitada em julgado, sem caber mais recurso, depois de toda uma tramitação de um processo longo, às vezes, com análise de prova e com decisão final da corte, tá? Então, se eu cheguei a esse veredicto final, não cabe mais recurso, isso tem que prevalecer. Isso é que tem que prevalecer. Eu não posso, pelo mero ajuizamento de uma ação, desconsiderar a coisa julgada. Então, a coisa julgada tem que prevalecer. Então, essa parte final foi declarada inconstitucional por causa disso. Tá? Agora, voltando aqui à interpretação do artigo, o que se entende é que esta ação rescisória só pode ser, o que se entende majoritariamente, é uma controvérsiazinha, mas o que se entende majoritariamente é que essa ação rescisória só pode ser proposta no TSE em causas onde haja a competência originária do Tribunal Superior Eleitoral. Então, quando é que tem competência originária nessa matéria aí? Presidente e vice. Então, se, por exemplo, o TSE declarou a perda de mandato eletivo de um presidente por ele ser inelegível, se transitar em julgado essa decisão, vai caber a ação rescisória para discutir a decisão, tá? Agora, é claro que a mera propositura da ação rescisória não vai gerar, a mera propositura não vai gerar a possibilidade de o cara exercer o mandato, não. Se transitou em julgado, meu amigo, o cara já perdeu o mandato. Na verdade, não precisa nem transitar em julgado, né? A mera decisão da Justiça Eleitoral do TSE, que determinou a perda do mandato eletivo, já vai incidir imediatamente. Já vai ter validade imediata. Não precisa nem transitar em julgado. Então, é claro que a apresentação de uma ação rescisória não vai evitar que aquele mandato já esteja sem ser exercido pelo aquele candidato declarado inelegível, tá? Eu não vou falar para vocês quais são as hipóteses de ação rescisória aqui, porque não é agora a hora, tá? A gente vai falar lá na frente, quando estivermos falando de ações eleitorais, nós vamos voltar a falar de ação rescisória, vamos voltar a discutir essa competência, e eu vou dizer para vocês quando é que cabe a ação rescisória, em quais são as hipóteses. Quem quiser já ir estudando, as hipóteses de cabimento da rescisória aqui na Justiça Eleitoral são aquelas mesmas hipóteses lá do Código de Processo Civil, tá? Então, as hipóteses de cabimento da rescisória na Justiça Eleitoral são as hipóteses de cabimento que estão previstas lá, se não me engano, no artigo 486 do Código de Processo Civil. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.